uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, nesta primeira intervenção, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda gostaria de se concentrar nas questões relativas à política de acolhimento de refugiados. Na nota informativa que foi distribuída aos vários grupos parlamentares, é dada a nota de que, como aliás já tinha sido tornado público, um dos pontos importantes do próximo futuro será o acolhimento de pouco mais de 1000 pessoas no âmbito do Programa Voluntário de Reinstalação. E nós, como é sabido, e quero reiterá-lo agora, nós, Bloco de Esquerda, entendemos que se trata de um objetivo que enobrece o país, que vai ao encontro das melhores tradições que podemos identificar e que, além do mais, é um sinal muito importante no contexto de uma Europa que não está a ser capaz de dar uma resposta certa de acordo com os direitos fundamentais de todas estas pessoas. Sucede, todavia, Sra. Ministra, e é sobre isso que gostaria de falar consigo e com o Governo, sucede que as notícias que vamos tendo relativamente à execução dos programas de acolhimento não são notícias que nos deixem tranquilos. Lembro à Sra. Ministra uma notícia de hoje, que a Sra. Ministra certamente conhece, e que é uma notícia de uma entidade do distrito de que ambos somos cidadãos, e que é o distrito de Coimbra, e que, no qual uma unidade de acolhimento, uma IPSS de Miranda do Corvo, está associada a uma situação segundo a qual refugiados sírios ficaram sem água e eletricidade por não pagarem a renda de casa. E diz um dos cidadãos sírios que está ao abrigo deste programa, ou que está no fim deste programa de acolhimento, diz ele que cada família recebe cerca de 500 euros de apoio da Segurança Social. Se pagarmos 340 euros de renda, ficamos com o quê para viver? Pergunta esta pessoa. E bem, lamento que a resposta dada pela pessoa dirigente desta instituição tenha sido a de que os refugiados não podem pensar que são eternas vítimas. É uma resposta que, do nosso ponto de vista, é extraordinariamente negativa, é extraordinariamente criticável, porquanto lança sobre os refugiados, lança sobre estas pessoas uma responsabilidade que não lhes deve ser assacada. Mas isto levanta um problema muito importante, e é sobre isso que gostaria de falar com a Sra. Ministra. É que há uma diferença sensível entre a proclamação de um país de acolhimento e as práticas, e muitas das práticas, que estão a acontecer no cotidiano de várias instituições, um pouco por todo o país. Quero-me concentrar em dois aspectos. O primeiro é o da habitação, Sra. Ministra. Na verdade, no que diz respeito à habitação de primeiro acolhimento, o panorama é assustador. Se as 1000 pessoas, chegando embora de maneira dispersa ao longo do tempo, mas se as 1000 pessoas viessem para Portugal num curto espaço de tempo, a situação do ponto de vista do primeiro acolhimento, desde logo em Lisboa, e por aquilo que conhecemos das próprias necessidades que a autarquia lisboeta tem manifestado, seria uma situação angustiante. E, por outro lado, no que diz respeito à habitação de autonomização, que é absolutamente decisiva, como já se verificou através destas notícias e de outras, porque estas notícias de hoje de Miranda do Corvo reiteram notícias de há pouco tempo da própria capital do país, a habitação para autonomização escasseia também. E, portanto, Sra. Ministra, a minha primeira pergunta é de saber o que é que o Governo procurará fazer no âmbito do mandato do ACM, que tem um orçamento aumentado e ainda bem, mas o que é que daqui vai resultar em termos de gizar um sistema de habitação, quer para primeiro acolhimento, quer para autonomização, que neste momento escasseia. E a segunda área em que me queria concentrar, Sra. Ministra, é a da aprendizagem da língua portuguesa para estas pessoas que buscam refúgio em Portugal. Na verdade, o relatório de 2017
sobre as políticas de acolhimento de refugiados é um relatório que, nesta matéria, como na generalidade das matérias, é muito imperfeito, não nos dá informação minimamente fiável sobre aquilo que está a acontecer em Portugal. Por exemplo, em matéria de aprendizagem de língua portuguesa, nunca se diz qual foi o mês do programa em que o cidadão ou a cidadã que buscou refúgio em Portugal começou a sua aprendizagem. E os indicadores de sucesso são indicadores que não têm consistência, porque não há uma avaliação do nível médio de aprendizagem efetiva por parte destas pessoas. Portanto, desde logo, segundo a mensagem que queria trazer para o Governo, é necessário que o próximo relatório sobre políticas de acolhimento de refugiados em Portugal seja muito mais ambicioso do ponto de vista informativo e analítico e tenha metodologias muito mais consistentes do que aquelas que aconteceram no passado. Mas, Sra. Ministra, nesta matéria da habitação, queria apenas fazer um reparo que me parece da maior importância. O programa Português para Todos, que foi criado no âmbito do Alto Comissariado para as Migrações, tem a sua versão de e-learning a funcionar, mas no que diz respeito à sua função de ensino presencial, está a atingir um número muito escasso de pessoas. Desde logo, o número de ações é escasso. Em 2017, de acordo com a informação que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem, foram desenvolvidas 9 ações, 4 no centro, 4 no Algarve e 1 em Lisboa, o que é manifestamente escasso para um país que quer efetivamente integrar as pessoas que buscam refúgios, e os critérios de admissão ao programa Português para Todos são critérios que não casam com a realidade das pessoas refugiadas. Designadamente, a posse de número de identificação fiscal, número de inscrição na Segurança Social portanto, creio que e autorização de residência provisória. Ora, como a Sra. Ministra sabe tão bem como eu, a obtenção do número de inscrição na Segurança Social é alvo de demoras, muitas vezes demoras muito gravosas para a vida das pessoas e, portanto, gera-se aqui um mecanismo de retroação infinito, porque não tem número de inscrição na Segurança Social, logo não se pode inscrever no Português para Todos, depois não tem o Português para Todos, portanto não pode ter acesso efetivo a um conjunto de direitos fundamentais e isto realmente é uma situação que não pode permanecer. E, portanto, Sra. Ministra, para terminar, queria apenas perguntar-lhe se está o Governo com intenção de alterar estes critérios de admissão. Por exemplo, bastaria um certificado por parte do próprio ACM de que a pessoa está ao abrigo de um programa de acolhimento para que a pessoa pudesse ter acesso ao Português para Todos. E, por outro lado, se está também nas intenções do Governo, e com isto termino, que haja programas ou cotas municipais ou até mesmo nacional em matéria de habitação para a autonomização, para que os projetos de vida destas pessoas possam ser projetos de vida efetivamente autónomos e consistentes. É isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra.